Olá a todos, vamos começar agora o nosso segundo episódio preparando para o Enem. O que nós vamos ver? Nós vamos ver aquelas 5 competências que o Enem exige dos candidatos a realizar a prova, né? Então, a primeira delas é dominar linguagens. O que isso significa? O candidato deve ser capaz de dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das diferentes linguagens, né? A matemática, a artística, a científica e as línguas espanhola e inglesa. Ou seja, aqui a gente está falando de dominar a linguagem no sentido amplo, não se restringindo apenas à escrita. É exigido do candidato que ele tenha compreensão de diagramas, gráficos, ilustrações, quadrinhos, pinturas, charges, mapas e etc. Ou seja, você tem que ser capaz de compreender a mensagem que está naquela questão para conseguir realizá-la. A capacidade de leitura e compreensão é a principal característica da prova. Nós temos aí a segunda competência que o Enem exige, que é compreensão de fenômenos. O que isso significa? Construir e aplicar conceito das várias áreas do conhecimento, por isso que a prova tem essa característica de uma interdisciplinaridade, para que você possa compreender os fenômenos naturais, os processos históricos e geográficos, a produção tecnológica e as manifestações artísticas. Então, essa segunda competência espera que o aluno utilize todo o seu conhecimento das diferentes áreas de estudo, desenvolvido ao longo da educação básica, de forma combinada para entender os acontecimentos do mundo que o cerca. Então, isso é uma das competências aí da prova. A terceira competência é enfrentar situações problemas. O que isso significa? O candidato deve ser capaz de selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações que são representados de diferentes formas, para que ele possa tomar a melhor decisão possível enfrentando aquela situação, problema colocado na prova. Ou seja, o aluno deve ter a capacidade de extrair e interpretar diferentes informações ao longo das questões da prova, para que possa tomar a melhor decisão possível e resolver aquele problema que consta naquela questão, naquele conjunto de questões que a prova apresenta. A 4, ela é a competência de construir a argumentação, ou seja, o candidato deve ser capaz de relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis, né, nas situações concretas, de modo que ele consiga construir uma argumentação consistente. É uma competência extremamente exigida na redação, mas também aparece nas questões objetivas das 4 áreas. Significa que você deve ser capaz de, ao fazer uma leitura de uma questão, de um conjunto de questões, né, conseguir entender quais são os diferentes pontos de vista que aparecem naquelas diferentes questões e defender esses pontos de vista com argumentos consistentes. Isso são habilidades que são esperadas dos candidatos que realizam a prova do Enem. E a última estrutura da prova aí é você ter a capacidade de elaborar propostas, ou seja, do candidato é exigido que ele possa recorrer aos conhecimentos desenvolvidos, que ele tenha aprendido ao longo da sua vida acadêmica, na educação básica, para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade que ele vive, respeitando, obviamente, os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Muito importante na redação, mas essas questões de você conseguir elaborar uma proposta de intervenção na realidade socioeconômica e cultural, isso aparece também em diferentes questões objetivas. Então vamos lá, quais são as mudanças que podem ter na exigência dessas 5 competências da prova do Enem? Né? Aquela de a competência leitora, a gente sabe que nos últimos anos, devido a diferentes governos, aí, principalmente esse último, né, esse desgoverno, a prova está deixando um pouco de ter essa questão da competência leitora, né, de você ter a competência de ler e resolver as questões, para ser uma prova um pouco mais conteudista, uma prova com um pouco mais de conteúdo decoreba nesse sentido. Aí, o Enem está perdendo a sua essência. Né? Vamos ver como é que vai ficar a prova desse ano específico, depois da última prova que já teve um conteúdo muito mais pesado do que nos últimos anos. Tá joia? Então esse foi nosso segundo episódio. Críticas, sugestões, escreva nos comentários, dê o seu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo episódio de Preparando-se para o Enem.